Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já agradecer o seu voto. Fomos eleito o melhor podcast 2025. Graças ao seu voto, esse ano vamos concorrer de novo. Espero o seu voto. E hoje é um tema muito importante que a Natação Criativa vem levantando há anos. Fizemos um evento especial sobre isso. A síndrome da saturação precoce. O erro invisível que está afastando crianças da natação. Uma criança começa a nadar feliz, chega animada para os treinos, participa das competições, sonha em evoluir, mas de repente perde o interesse, fica desmotivada, começa a faltar e muitas vezes esse abandono do esporte a gente começa a achar que é culpa da própria criança e a gente não consegue ter o verdadeiro potencial dessa criança. A pergunta é, o problema está na criança ou no caminho que estamos construindo para ela? Hoje vamos falar sobre um tema que pode estar silenciosamente acontecendo em muitas academias, clubes e equipes de natação, a síndrome da saturação precoce. E eu trouxe a especialista em natação infantil, Sandra Rossi Madormo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez, Renato, e principalmente por a gente estar abordando esse assunto tão importante, tão atual na natação infantil. E antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote. Você já imaginou o que acontece com os materiais quando você descarta? 8 raias de 25 metros, por exemplo? A Flote pensou nisso por você. Ela criou a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando no meio ambiente. Então agora está na hora de você fazer a sua parte. Troque as raias pela Paris Bio, totalmente biodegradável. Plataforma Educar com diversos cursos presenciais, online, todos com certificados. O aplicativo da Swimtrack, que assessora no monitoramento do seu aluno. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica. Entregue vídeo do seu aluno e tenha um aplicativo com seu logo e com seu nome. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Preencha o cadastro sobrasa.org lá no site. Você recebe um kit gratuito e já começa as suas ações na sua região para a gente reduzir o número de casos de afogamento. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina com metade do preço dos concorrentes. Mas antes de começar a falar sobre teoria, Sandra, trazer pesquisa, você trouxe um monte de livro aqui sobre desenvolvimento infantil. Existe uma história real por trás de tudo isso que mudou a forma de você enxergar a natação. Queria que você falasse como você começou essa sua preocupação com a formação infantil, que começou muito antes dos seus estudos de psicomotricidade. Como a sua experiência de nadador influenciou sua visão sobre o ensino da natação? Essa história é longa, vamos tentar resumir aqui, né? Realmente, como fui nadadora, e dentro desse processo todo da natação, eu fui campeã paulista de petis, e aí aos 15 anos, nós treinávamos 12 mil metros, e realmente eu não baixava mais nada nas competições, e era muito frustrante isso. E eu não conseguia entender por que isso. Chegava a nadar 12 mil metros por dia, porque nós treinávamos 2 períodos, tínhamos 2 técnicos, né? Então acho que talvez uma divergência pode ser aí nisso. Mas enfim, chegava em competição, eu não conseguia abaixar. E eu via que isso acontecia também em alguns casos de outros na equipe, né? E isso me realmente frustrava. Acabou sendo que, com essa idade também, eu parei de nadar, porque acabou a equipe onde eu nadava, eu não tinha condições de continuar em outro local. Eu fui trabalhar, e foi aí que surgiu toda a minha carreira com a natação. Quando estudando, né, em 2001, eu fui para um congresso mundial, que era o World Aquatic Baby and Children, famoso WBC antigo. Lá teve uma palestra com o Dr. Juan Carlos Maza, isso foi em Buenos Aires, em 2001, que ele falou sobre a síndrome da saturação, o burnout, né? Como que acontecia isso e que idade acontecia isso. E quando ele abordou que a idade era dos 6 aos 15, aí me ligou, acendeu a minha anteninha do que tinha acontecido comigo e com outros nadadores que eu fiquei sabendo das histórias. E depois, correlacionando, né, com toda essa bibliografia, como você falou que eu trouxe, essa é diretamente direcionada a essa questão da natação competitiva, da síndrome de burnout, o que ocasiona, como, né, nas crianças. Então, hoje a literatura é vasta, não só em livros, como eu trouxe aqui, como em artigos, como em pesquisas, né?
Então, isso é muito claro hoje em dia. Mas vou parar e deixar você perguntar, senão só eu falo, né? Eu acho, não sei se você passou pelo mesmo que eu passei. Eu, na época que eu comecei a competir, tava na mesma época do exército. E eu servi o exército, fazia exercício físico o dia inteiro, corrida, tudo, só que eu não performava na natação. Porque eu não nadava, eu não tinha tempo de nadar, era tudo terrestre. E eu perguntava para os meus técnicos, mas como eu não consigo? Ele, não, mas se você treina fora da piscina, você tem que performar dentro, você já tem a técnica, você já tem a base. E quando eu fui ver os estudos, eu vejo que não era bem isso. Tem o princípio da especificidade dentro do treinamento, que não adianta eu treinar fora, se eu não estou treinando na água, eu não vou ter resultado. Que estudo você começar a associar, quando você começou a entrar nesses congressos, falou, meu Deus, não era bem aquilo que me apresentavam. Então, quando o Masa colocou isso, né, como um estudo, e depois, quando eu tive a oportunidade de conhecer esse livro do Gallagher, né, e de Osman, em 2003, que corroborava com o que Masa falava, e aí quando a gente tem aquela ampulheta que vê o desenvolvimento da criança, foi aí que para mim caiu a ficha total. Falei, tem tudo a ver, aqui está a resposta para mim. Porque como eles colocam, né, esses autores colocam, até os 7 aninhos a gente tem que trabalhar o desenvolvimento infantil nas bases fundamentais, e depois a gente vai entrar lá com os 12 na especialização, na especificação da criança. Até lá, ela teria que fazer o quê? Ela teria que fazer todos os esportes por prazer, podendo, claro, participar de festivais e tal. E aí sim, ela se identificar com algo. Até porque, o que ela vai se identificar? É por esporte individual? É por esporte coletivo? Né? Ela vai ser mais para a parte velocista, que são as características dela, meio fundo, no caso da natação, né? Então, isso veio acender essa questão para que eu trouxesse também para o Congresso, para a gente poder estudar e entender melhor isso e abrir o olhar dos profissionais, para que a gente realmente não continue perdendo as crianças antes da hora na natação, principalmente por começar desde bebês. Muitos professores já presenciaram alunos abandonando a natação, mas pouco conhece a causa por trás desse fenômeno. Para quem nunca ouviu falar, Sandra, o que é essa síndrome da saturação precoce e por que ela ainda é tão pouco discutida na natação? Tá. Eu vou até tomar a liberdade de ler aqui, né, para dar uma definição dela, bem científica, que os atores compreendem o burnout ou a síndrome da saturação a partir das respostas psicofisiológicas ao treinamento físico. Então, ou seja, qual vai ser a resposta daquela carga de treinamento, daquele tipo de treinamento que essa criança vai estar tendo, tanto na questão emocional dela, quanto na questão fisiológica dela, né? Então, quando a criança começa ali no treino, falar que ela não está com vontade de ir para esse treino, que ela está cansada, ou até como eu falava, né, que eu estava tendo dor em alguns momentos de treinamento de musculação, algumas respostas não eram normais que eram colocadas na época, que hoje a gente sabe disso, né? Que hoje eu fiquei sabendo disso. Hoje não, né? Quando eu passei a estudar tudo isso que a gente está falando. Por isso que eu me sinto até à vontade de estar falando sobre isso. Não que eu sou profissional, especialista nisso, ao contrário, né? A minha parte é a aprendizagem mesmo, mas por eu ter estudado e participado de todos esses eventos que vêm sempre colocar sobre isso e ter trazido no Congresso em 16 anos, sempre profissionais falando sobre isso, eu me sinto à vontade e me sinto que devo estar junto com você, fortalecendo essa campanha, porque senão realmente a gente vai continuar cometendo esses erros. E como os professores conseguem associar esse abandono do esporte à falta de interesse da criança ou diferenciar que essa perda natural é por causa da saturação física, emocional ou até do ambiente? Então, aí, se o trabalho fosse realizado adequadamente com as crianças, o que é o trabalho adequado? Até a puberdade, né, ela tem que ter um tipo de trabalho de sobrecarga, de habilidade aquática, né, de treinamento realmente específico naquilo que no esporte, na atividade que ela está escolhendo, e aqui no caso a gente está falando da natação. Se ela não tem esse trabalho adequado até os 12, é onde a gente vai ver que muitas dessas crianças vão deixar de nadar. E aí, aquele possível nadador que poderíamos ter, quem sabe até um atleta olímpico, a gente vai estar perdendo. Então, assim, o que todo o trabalho científico de todos esses livros, de tudo que a gente ouve falar, que até os 12, ele tem que estar tendo, então, esse trabalho geral,
né? Até, anotar aqui porque eu esqueço o nome. O Lucas Pinheiro falou muito bem isso quando ele deu uma entrevista que ele foi o campeão, né? Nos esportes de inverno lá. E ele venceu a prova de slalom, o gigante, o ouro. E aí os repórteres perguntaram para ele por que, sendo Noruega um país pequeno, com poucos atletas, como eles têm tantas medalhas de ouro? E a resposta dele foi: até os 12 anos, eles fazem todos os esportes. Ninguém tem um esporte específico já. Então, ou seja, a criança vai fazer todos os esportes exatamente para que ela não pare o esporte, que ela tenha prazer pelos esportes. E aí sim, com 12 anos, eles vão ver qual a competência que a criança está tendo, que está se evidenciando nela, e também que ela goste, né? Então, as duas coisas. Ou para que ela leve o esporte para a vida, ou que, de repente, ela realmente vá competir, porque é isso que ela gosta de fazer, e é isso que eles vão, aí sim, direcionar todo esse caminho para a criança. Então, eu acredito nisso. Até os 12, ela deveria fazer todos os esportes de preferência. Se ela quiser se ela gosta já da natação, que ela fique na natação, mas que essa natação seja de uma forma prazerosa para ela, que ela possa competir por prazer e não com a pressão dos pais, do técnico, da direção do clube para resultado. A gente fez até um evento recentemente, a gente trouxemos vários especialistas nesse assunto e foi abordado até um estudo sobre isso. Se vocês quiserem, me manda mensagem aqui nos comentários. Pegando os atletas de ponta que tiveram resultado no Mundial e nas Olimpíadas, a porcentagem muito grande deles que fizeram multi-esportes na sua base, então mostrando a importância de você não especializar tão cedo. Então coloca aqui nos comentários, eu te mando esse artigo, ou te mando mesmo o evento que a gente realizou. E como você disse, Sandra, em 91 você criou o Congresso Nacional de Natação Infantil, algo pioneiro para a época. Essa iniciativa também nasceu na necessidade de levar mais conhecimento aos professores para evitar erros na formação. E esse tema sempre foi muito defendido, levantado, porque você sempre defendeu que a natação infantil deve priorizar desenvolvimento, prazer e aprendizagem. E onde os profissionais mais erram quando colocam o resultado e técnica acima do processo de desenvolvimento infantil? E aí eu acho que isso tudo veio para mim por vários componentes, né? Primeiro, por ter sido atleta. Então, eu já sabia que um atleta, ele não pode ter unicamente o treinamento. Ele tem que ter todo um suporte nutricional, de psicólogo, de fisioterapeuta. E o que, infelizmente, a maior parte não tem, né? E quando tem, às vezes, é um trabalho muito fraco para o que realmente deveria ser realizado. Então, esse é um primeiro ponto. Então, por ter sido atleta e ter vivenciado um pouquinho sobre isso, eu já sabia que a criança precisa ter esse suporte. Até porque ela tem um gasto energético muito grande, corporal, né, fisiológico, então ela precisa desse suporte. Depois, porque quando eu fiz a faculdade de Educação Física, nós estudamos sobre isso, né? Toda a parte fisiológica, cinesiológica, anatômica, do desenvolvimento. Então, isso veio corroborar. Quando eu fiz a pós-graduação em psicomotricidade, mais ainda. Aí veio também a questão de descobrir que para que o aprendizado fosse realmente efetivo, nós temos que ter o prazer, né? Para que realmente isso alcance a parte do hipocampo, lá responsável pela memória, ligado ao sistema límbico do prazer, que vai efetivar esse aprendizado. E depois participando dos cursos, né? Dos congressos, onde a gente ouve os profissionais. Como eu te falei, aqui na Elmasa, para mim, em 2001, foi um divisor de águas também. A leitura desse livro do Galarrot. Então, juntando tudo isso, para mim, veio reforçar. Aí, em 91, eu tive que organizar esse primeiro congresso, até na época foi com a Vera Lúcia, né, da revista Nadar. E ali eu falei, então, peraí, se a criança precisa de todos esses aspectos no desenvolvimento dela, então eu tenho que colocar já esses profissionais no congresso, no primeiro que eu organizei, que não está ligado ao INAT, né? Isso foi lá atrás, porque o INAT nós começamos em 2008 no congresso. Então, esse foi um evento à parte que eu organizei, que realmente eu já introduzi tudo isso, esse meu pensamento. E a gente pode dizer que em todas as edições esse tema foi abordado, né? Exatamente, de tal importância que ele tem, né? Porque a gente não quer que a criança pare de nadar aos 7, 8 aninhos. E como a natação é o único esporte que ela já começa desde bebês, que ela pode começar desde bebês, o que acontece? Aí é que vem o problema ao mesmo tempo. Ele é tão benéfico para o desenvolvimento dela, só que
quando ela chega com 7 aninhos, como a gente falou até agora aí das evidências de estudos, ela está na fase proficiente do movimento dela. É onde ela realmente consegue realizar o movimento da natação ou do esporte que ela está fazendo de uma forma proficiente. E aí, infelizmente, por ela estar realizando o movimento desta forma, é onde os profissionais acham que ela está pronta para dar resultado em competição. E aí é onde a gente perde as crianças, né? Por quê? Porque ali é a idade que ela ainda quer brincar, que ela quer passear, que ela quer sair com os amigos. E não estar já treinando todos os dias, 1 hora, às vezes 1h30, como a gente já ouve falar. Chegar todo sábado e domingo e estar competindo. E para ela dar esse resultado tão grande que a gente fica vendo, né, aí no Instagram, nas redes sociais, essa criança é massacrada para que ela dê resultado. E aí, quem que vem com essa carga de cobrança em cima dela? Os próprios pais, infelizmente. Então, eu sempre coloco, nós teríamos que orientar os pais para que eles entendam o desenvolvimento da criança, na parte emocional, na parte da fisiologia, para que eles entendam o que tem que ser cobrado da criança. Porque aí vem uma questão de cascata, né? O pai vai cobrar do técnico, o técnico é cobrado da direção, e quando ele não dá resultado, como a gente vê em todo lugar, ele é mandado embora. Então, ou seja, esse é o grande problema, na minha visão. Você falou desse abandono precoce quando a criança chega nessa fase. A gente tem um estudo feito pela MGB, pela metodologia Gustavo Borges, com 385 academias, que 70% das crianças deixaram quando saem da iniciação para o aperfeiçoamento. Foram 32 mil crianças que abandonaram a natação no ano do estudo, se não me engano foi 2024, esse estudo. Então, colaborando com o que você está falando, e você colocou mais um ponto aí nessa tríade, que é a diretoria. Que algumas vezes a diretoria desse clube ou não é da área, ou são profissionais que vêm do competitivo e lá atrás era feito dessa maneira. Você acredita ainda que a gente vive muito essa fase de resultado, ainda mais essa época que a gente vivencia, todo mundo quer resultado rápido? Você ainda acredita que essa cultura de transformar crianças em mini atletas profissionais antes da hora? Quais são os riscos que isso traz para a saúde física, emocional e para a permanência delas no esporte? Quando você colocou isso, eu só queria complementar, né? Que por que também o Congresso enfatizou tanto isso? Porque existe esse gap, né? Dos 7 aos 12 anos, tá? O Congresso vai até os 12. Mas nos clubes, o que a gente vê é isso que você colocou. Ou seja, exigir da criança antes da hora. E aí, o que isso gera nela? Os estudos comprovam grande hoje a questão do cortisol, que você tem uma descarga muito grande no organismo da criança, porque a pressão emocional em cima dela é muito grande, né? Então, essa descarga desse cortisol faz com que a parte da amígdala, que é responsável pelo sistema das emoções dela, uma das partes, né? Se torne reativa com isso também. E isso vai fazer com que essa criança se desestimule antes da hora, porque ela perde o prazer, ela vai ficar uma criança onde, quando ela tem uma cobrança, ela começa a chorar, ela começa, em alguns casos, até ir ao banheiro direto, porque tem uma descarga da adrenalina ao mesmo tempo. As questões ósseas, como a gente colocou, né, das articulações, porque se essa criança não está tendo a reposição da nutrição adequada para o que ela está se gastando, nós vamos começar a ter as lesões, né? Por isso que, às vezes, muitas dessas crianças têm resultado precocemente, como a gente fala aí no PETIS, e aí quando ela chega lá no infantil, quando ela depois também está com 14, 15 anos, começa a não dar mais resultado, exatamente porque o organismo dela, às vezes, já está todo lesionado. E a gente vê muito isso acontecendo, né? Então, aí tem que ir para a questão da fisioterapia, para reabilitar. Ou seja, os prejuízos são grandes na questão emocional, e esse estudo provou, né? Porque a criança para de nadar, exatamente porque às vezes não é que ela não gosta mais do esporte, mas é que ela não aguenta mais a pressão que está em cima dela. Então, ela começa a falar que não gosta mais, que não quer ir mais, mas na realidade, ela não quer frustrar esses pais, tá? Ou até o próprio técnico, porque ela não aguenta mais essa pressão. Então, ela começa a falar que não gosta e não vai mais para o treino ou desiste daquela modalidade.
Tem um estudo de 2025 que fizeram uma meta-análise com 13 mil atletas, tanto brasileiros quanto internacionais, que viram que quem teve desempenho até o juvenil, 2% não deram resultado na fase adulta, mostrando que você dá sim esse resultado a curto prazo, mas a longo prazo a gente tem esse abandono precoce dessas crianças. E você tem uma frase que chama muito atenção, que você fala constante nos seus cursos, nos seus eventos, que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Na sua visão, qual é o papel aí da formação continuada e da especialização dos professores para evitar essa saturação precoce, o abandono esportivo, e ter tudo isso aí na ponta da língua, quando uma diretoria vem te cobrar, quando um pai vem te cobrar, para você fazer palestras, reuniões com esses pais no início de temporada, no meio da temporada, no fim, para fazer essa conscientização? Exatamente, acho que isso aqui, trazendo um exemplo, né, como a gente fala, quando a gente vai estudando, nós vamos compreendendo melhor as coisas e tendo a oportunidade de errar o menos possível. E isso é que vai fazer toda a diferença. Quando nós temos uma visão ampla sobre o que estamos trabalhando, é onde a gente vai conseguir discutir, que é mais ou menos o que eu estou conseguindo fazer com você agora. Apesar de não ser a minha área específica, né, o treinamento não é a minha área, como eu já coloquei, mas eu tenho noção do que fazer com uma criança para que ela possa chegar ao treinamento. E como você colocou agora, é o que nós fazíamos, né? Eu fui proprietária de academia durante 25 anos e é o que eu fazia muito de reunião pedagógica com os pais, exatamente mostrando isso para eles. Porque os pais vinham querendo, a partir do momento como de 7, 8 aninhos, que a criança, principalmente os que estavam nadando com a gente desde bebês, querendo já entrar nessa questão do treinamento com eles, né, federar já essas crianças, e eu falava, não, mostrava para eles todo o que a literatura apresentava, tudo o que a ciência apresentava, dos estudos, das lesões que poderiam ocasionar, dessa criança deixar de nadar, e era incrível. Os pais que seguiam, né, essas informações que nós dávamos, essas crianças obtiveram sucesso na natação, muitos deles estão nadando até hoje, como a gente tem aí até o próprio Vitinho, que foi quinto aí na Paralimpíada, né, de 2025, tem outra aluna nossa que está na Itália, nadando, nadadora profissional, e uma coisa que ficamos muito emocionados foi em 2024, quando eu falo assim, é porque eu continuo dando aula no mesmo local, né, um acordo que eu fiz com a proprietária da Academia Let's Fit, até um agradecimento a ela e a Camila, de continuar dando as minhas aulas na academia. E esta criança, o técnico dela na Itália, ela falou que viria ao Brasil para visitar, e o técnico dela falou o seguinte: vai até onde você nadou, já que você vai encontrar os professores, e agradece eles que se você se tornou uma nadadora profissional e se você está nadando até hoje, é porque o trabalho de base com você foi muito bem feito. E ela veio, a gente tem essa foto, né? Mostro nos cursos, e agradeceu. E isso nos emocionou muito, exatamente por quê? Porque tudo isso que nós estamos falando, ou seja, o que os estudos nos mostram, é o que tem de mais atual, né? E por que as pessoas não seguem? É essa a questão que fica. Se nós sabemos de tudo isso, se isso é científico, se tem os estudos mostrando, se os atletas falam, por que ainda, infelizmente, os profissionais não fazem? É como eu coloquei, eu sei que vem uma pressão em cima, principalmente de quem é o técnico, tanto dos pais como da direção. Então, eles ficam no meio ali. Eu brinco que eles são os hambúrgueres, né? No meio de um sanduíche. Mas, se a direção também se conscientizar disso, o que vai acontecer? Nós vamos ter mais crianças nadando e, quem sabe, mais atletas olímpicos. Eu até convido vocês, eu fiz uma entrevista com o Matheus, que ele é coordenador de um projeto dentro do Clube Pinheiros, que está fazendo treinamento a longo prazo em todas as modalidades. Então, um clube referência no Brasil, não só no Brasil, mas internacionalmente, Pinheiros. Convido vocês como realizar esse treinamento a longo prazo em todas as modalidades. Eu tenho também um outro canal de podcast voltado para o futebol, onde é recente, eu entrei agora nesse mercado, e eu entrevistei uma psicóloga de grandes jogadores, assim como o Yuri Alberto, que foi um jogador que passou por um problema bem difícil no Corinthians, e todo mundo fala que ele deu a volta por cima graças a ela. E entrevistando ela, ela falou que começa a encontrar muito gatilhos mentais em atletas de alto nível que eles não conseguem performar. Então, aquele cara que vai bater o último pênalti erra, a última bola
que tem do jogo ele não consegue resolver, e percebeu que eles tinham alguns gatilhos mentais que eles não conseguiam produzir. Aí, o que ela fala? Automaticamente eu vou pesquisar a infância, que tudo é resultado da infância. E a gente vai ver, eles tinham uma família muito bem estruturada. Então eu vou olhar a família atual, também muito bem estruturada. E uma coisa que ela percebeu, que está sendo comum entre os jogadores de futebol, são gatilhos dos treinadores quando eles eram ali, logo na primeira infância. De alguma cobrança, de algo que o técnico falava, que quando ele está performando lá, algo que alguém fala para ele, algo que ele vai executar, dá um gatilho e ele não consegue performar. Então, o papel do professor, do técnico é muito importante, não só naquele momento da criança, mas às vezes silenciosamente a gente está levando alguns traumas, algumas dificuldades lá para o futuro. E qual é o papel desse professor, Sandra, nesse processo de ensino? É fundamental, como você colocou. E isso tudo, essa sua fala, eu transporto para a natação. Até o que eu te falei, como fui atleta, sei muito bem o que é isso. Quando você sobe numa baliza para nadar, se você não tem o teu emocional equilibrado, não adianta nada. Se você não está preparado emocionalmente para a prova, não adianta nada. Né? Tudo aquilo que você treinou. Ali você vai realmente, às vezes, ou piorar muito, ou travar ali e não conseguir dar o melhor teu que você treinou. Então, isso é um primeiro ponto, né? Então, não é para todos os esportes. No professor, por que é fundamental? Porque isso, quando um professor lida com a criança, que ela está se desenvolvendo, como a gente colocou até os 12 anos, a gente cansa de falar que esse desenvolvimento não é só motor, né? Não é só da habilidade da atividade física que ela está fazendo ali, do esporte que ela está optando. Ela tem um desenvolvimento ali que o profissional tem que entender exatamente na parte emocional, que nós falamos até agora, na questão cognitiva dela, da capacidade dela entender o que aquele professor está transmitindo para ela. Então, se ele não entende desse tripé aí do desenvolvimento da criança, é onde a gente vê as maiores falhas. Ele exigindo dela só a parte motora, a parte técnica do esporte que está sendo realizado ali, e não entendendo que ali tem um ser em desenvolvimento na questão emocional e cognitiva dela e fisiológica. Né? Então, ele vai exigir dela uma coisa que ela não está preparada. E também o contrário é verdadeiro. Muitas vezes ele está exigindo muito aquém do que ela é capaz ali naquele momento. Exatamente por essa falta de conhecimento. A gente tem também a comunicação que esse professor faz com essa criança. Às vezes alguma fala que para ele parece normal, mas às vezes é agressiva para essa criança. Então, esse cuidado que esse professor tem que ter, ele tem que ter muito bem claro. Se você pudesse deixar uma mensagem final aí para os professores, coordenadores, gestores, pais, qual seria o maior cuidado que todos deveriam ter para formar essas crianças apaixonadas pelo esporte, seja para seguir na vida do esporte ou como qualidade de vida, e não apenas para atletas de curto prazo? Eu acho que não é nem mensagem, é um apelo que eu vou fazer. Diante de toda essa nossa fala, de todas as falas dos profissionais especialistas de técnicos, que são dessa área que você tem trazido, Renato, e outros profissionais estão falando também, que a gente vê aí nas redes sociais, agora eu acho que estimulou aí toda essa fala, né? É um apelo que a direção dos clubes, a direção das academias que trabalham com a competição, se aprofundem mais no assunto e façam essa ligação entre os pais, entre o técnico e a direção. Que todos possam falar a mesma linguagem. Ou seja, visar o esporte, no caso aqui seria a natação, não só para tornar um atleta, mas para que ele possa levar para a vida, ele ter o prazer para a vida. Porque se ele não tiver a competência, talvez, de ser um atleta, ou ele não queira ser um atleta, que ele tenha esse esporte por prazer, para a saúde. E se por acaso ele queira se tornar um atleta, se ele tiver esse perfil, que realmente não estoure ele antes da época, né? Não desencadeie com que ele pare de nadar ou fazer o esporte que seja antes da época. Que dê a oportunidade dessa criança continuar. E principalmente, não considerar ela velha numa idade de 11 anos, como a gente tem às vezes mandado para alguns clubes no processo de seleção para ela entrar em equipe, e consideram ela velha para poder nadar ou competir. Ou seja, é ali que ela teria que começar todo esse trabalho. O próprio COB coloca isso. Está lá tudo explicado no site do COB para quando você quer fazer um atleta, como que tem que fazer. Por que 11 aninhos está sendo considerado velho, então? Se é ali, né? Ou seja, no início lá da puberdade dele, que ele estaria pronto para uma carga de treinamento para ir para a competição. Por que não está sendo dada essa oportunidade para essas crianças? Obrigada.
Sandra, eu queria agradecer muito sua presença. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais ou a do INAT, para quem quiser procurar sobre o congresso, fazer o próximo evento, onde que acha? Então, é o site, né, do INAT, que é inat.com.br. Eu também estou no Instagram, aí, no Facebook, que é Sandra Rossi Madormo. Queria agradecer muito sua presença. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu, ativa a notificação, segue o nosso canal. E para você que quer saber mais sobre esse assunto, vou deixar o card no final. A entrevista que a gente fez com o Matheus, coordenador do Clube Pinheiros, e além do evento que a gente falou sobre treinamento a longo prazo, combatendo a especialização precoce. Clique nesses 2 links, se aprofunde mais nesse conhecimento. Queria agradecer muito também aos nossos parceiros, a Flot, materiais de natação, mais de 400 materiais no catálogo, e não só de natação, hidroginástica, hidroterapia, materiais de vestiário, borda de piscina, a piso, né, para piscina que não escorrega. Então, vários materiais, tudo com ISO 9001, certificado com qualidade. Plataforma Educar, se você quer levar os nossos profissionais, como a gente falou, a importância de você profissionalizar a sua equipe, a gente leva isso de forma presencialmente para a sua região, a importância de você ter esse treinamento presencial e ter os melhores profissionais capacitando a sua equipe. O aplicativo da Swintrack, que assessora no monitoramento do seu aluno, tem o seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome e agregue valor para o seu material. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, seja voluntário do Sobrasa, são mais de 17 mil ações, mais de 17 mil voluntários, mais de 17 ações por dia, tentando reduzir o número de casos de afogamento. E a Raizo, uma nova metodologia trabalhando gamificação dentro da piscina. Agradecer mais uma vez sua presença e até a próxima entrevista.